Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai os abençoe, senhores e senhoras. Quinta-feira, senhores, se você está me vendo de dia, um excelente dia e abençoado para você. E se você está me vendo de noite, chega pertinho de mim, que minha mãezinha já traga para você aquela noite de sono esplendorosa, senhores e senhoras. Então é o seguinte, não dá para segurar, senhores e senhoras, os sentimentos que muitas das vezes carregamos em nossa existência terrena. O que dá para entender, a grosso modo, é que se você golpear uma árvore, esta árvore irá sangrar, e ao sangrar, ela vai expressar a sua dor também. E nessa hora, você começa a descobrir que você não conseguiu cortar a árvore, você não conseguiu cortar o tronco, você apenas está vendo algo na natureza sendo agredido. E sendo assim, meu querido amigo e minha querida amiga, esta árvore passará pelo sol, pela chuva, pelo frio, pela noite escura, sem luar. Mas essa árvore irá se regenerar. Muitas das vezes, nós não entendemos que há um dia novo, como o dia de hoje, tá? Nós entendemos que existem dores e ao invés de deixar o corpo, o nosso sistema imunológico, formar a cicatriz, nós futucamos a ferida, cada vez mais e muitas das vezes esse catucar da ferida e não deixar as feridas se cicatrizarem, para que você possa olhar para a cicatriz e ver, eu venci. Isso é uma cicatriz de batalha. Muitas das vezes são os inimigos espirituais e a mediunidade que fazem você pensar e ficar preso a um passado, tá? Então, senhores e senhoras, hoje é quinta-feira, vibração de Pai Oxóssi, Pai Logunedé, Pai Ossan, caboclos de pena e boiadeiros. Segundo a minha cultura, eu não sei a sua, mas de tudo o que eu sei é que você precisa parar de se sintonizar com os seus inimigos espirituais e tentar catucar as feridas, lembrar de forma dolorosa e ficar preso nesse espaço e tempo que já está no passado. O passado, deixem no passado e entendam que, se fosse para você viver realmente nessa falsa realidade que a sociedade ou que os inimigos espirituais seus ou coletivos da humanidade te intuem a pensar, tá? Era para você ter apenas um dia, uma noite e não 365 dias em um ano. Era apenas para você viver preso em um dia só, num passado, num trauma e nunca sarar as suas feridas. Então entendam que muitos pensamentos que vêm às nossas cabeças não são pensamentos nossos, porque já vencemos, já passamos por isso. O que ancora você, o que aprisiona você, faz você sofrer, se limitar ou estar preso ao passado, com certeza é a intuição de espíritos trevosos que muitas das vezes estão soltos na terra. São espíritos que têm a dívida com você kármica, ou muitas das vezes só estão por aí esperando que alguém com mediunidade e luz como você passe com a vibração muito baixa, com muita aflição, e aí sim eles vão se grudar em você e vão fazer a verdadeira lenha na sua vida. Então, senhores e senhoras, mantenham nesta quinta-feira aquilo que muitos dos meus seguidores são incapazes de deixar de ter: a empatia. Mantenham sim, mesmo ao contrário de tudo e de todos, esse espírito que você tem, altruísta, de amparo ao outro, de auxílio, até mesmo com um bom conselho, com a luz, com um vá com Deus, que Deus lhe acompanhe, abençoe o seu trabalho e o seu descanso, tá? E infelizmente, na noite que se passou, eu estava numa grandiosa loja de roupas no Rio de Janeiro, num shopping center, e eu vi sim o empenho e o trabalho dos funcionários em auxiliar uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu que tenho o dom de enxergar
o outro lado, eu vi a cliente que estava indignada e misturando opiniões políticas também com a loja e com o obstáculo que ela estava vivenciando naquele momento, que foi apenas um erro de preço em uma etiqueta. Algo que o gerente, o vendedor e qualquer funcionário da loja, segundo eu vi, estava disposto a ajudar. Mas essa moça saiu de casa acompanhada para arrumar problema, ou como se diz no Rio de Janeiro, senhores e senhoras, para arrumar caô. Então entendam o seguinte: ela, às 9h45 da noite, faltando 10 minutos para fechar a loja e encerrar o expediente do shopping, ela fez um verdadeiro escândalo, dizendo que tinha problema cardíaco, dizendo que tinha uma certa idade, dizendo que passou por muitas e muitas cirurgias e perguntando se o vendedor queria matá-la. E o vendedor só pediu o CPF para poder fazer alteração no preço do produto. Mais nada. Então, senhores e senhoras, muitas das vezes você pode limpar a cisterna e a sua caixa d'água. Você pode esquecer o passado que te traumatizou. Mas você muitas das vezes esquece que você limpa a caixa d'água e a cisterna, mas você esquece de limpar o filtro da sua casa. E aí a água continua suja, porque você se preocupou com tudo que está no passado e todos os problemas externos e esqueceu do seu interior, senhores e senhoras. Você muitas das vezes não escuta, fica cego, como essa senhora que eu citei agora, tá? Então entendam isso, senhores e senhoras. Dias novos, as árvores cicatrizam, porque tem um sistema também imunológico, e você tem 2 sistemas imunológicos. Podemos dizer que é um sistema imunológico físico e um sistema imunológico espiritual. Isso tem que estar em sintonia, isso tem que estar em dia. E eu rogo que meu Pai Oxóssi, Senhor do dia de hoje, traga para você essa sanidade, esse equilíbrio, de assim como um velho caçador se misturar com o ambiente, se misturar com as pessoas, se misturar com energias positivas e esquecer para trás tudo aquilo que te faz mal. Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe e nunca se esqueçam disso. Não adianta você limpar tudo que está fora, você precisa ter a mudança interior, senhores e senhoras. Não adianta você fazer ebó, entregar oferenda, fazer obi, bori, qualquer obrigação na sua cultura brasileira, e na missa e no culto, se você é de outra religião, sem que você possa plantar a menor semente, o grão de mostarda, numa terra fértil, e esta semente virá o maior arbusto que existe no planeta Terra, a mostarda. Tá, senhores e senhoras? Então é terra fértil, coração fértil, otimismo e altruísmo, e se colocar no lugar do outro. Fiquem com Deus, até amanhã, senhores!